que algumas imagens singelas ficam no imaginário coletivo e outras não. Não são as fotos mais impactantes as que ficam. Eu acho que são as fotos que capturam alguma coisa do mistério da vida, do inconsciente. Sido marcado por alguma imagem foi o trabalho do Oswaldo Guilde, que é minha paixão até hoje. E minha relação com a fotografia, na verdade, começou depois de ver uma matéria na revista Manchete sobre Cartier-Bresson, e com as imagens, uma reportagem que ele tinha feito em algum lugar, e aquilo mudou a minha vida. Eu nunca tinha imaginado que ia ser artista, fotógrafo, nada desse tipo. Eu achei que meu destino já estava traçado como engenheiro, porque sou filho de engenheiro e eu sempre gostei de engenharia. Apesar de aos poucos eu ter abandonado o curso. Mas eu abandonei não por desgosto com engenharia, mas mais por me encantar com a fotografia. Aí eu cada vez ia menos à faculdade, cada vez fotografava mais, até que eu recebi um ultimátum do meu pai, ia ter que tomar uma decisão na vida, que eu não ia passar minha vida fotografando estranhos no meio da rua. E aí eu pedi uma passagem para ir para os Estados Unidos. Aí ganhei uma passagem de ida para estudar fotografia nos Estados Unidos. E eu fiz esse curso num curso de fotografia chama New York Institute of Photography. E depois eu fui para um outro estado, para Connecticut, e lá eu fiz faculdade. Usando o meu vestibular de engenharia, eu pude lá estudar alguns assuntos que me interessavam, antropologia, história da arte, e sempre fotografando, tentando traduzir fotograficamente o que eu estava vivendo. O mais importante de ter ido morar nos Estados Unidos, que eu fiquei lá 3 anos e pouco, foi adquirir uma perspectiva em relação à minha própria cultura, ao meu próprio país. Acho que a coisa mais importante de você morar fora é você adquirir essa perspectiva. Profissionalmente eu comecei a trabalhar para a imprensa no geral, fazendo freelancer, lá mesmo. Mas aí eu sabia que eu não tinha ido para lá para ficar. E eu acabei voltando e comecei a trabalhar no mercado editorial do Rio de Janeiro. Olha, eu acho que quem talvez tenha definido de maneira mais sintética e mais precisa do que a fotografia foi o Paulo Leminski, numa palestra que ele deu em Curitiba, intitulada O Zen e a Fotografia. E ele definiu a fotografia como um microsegundo de ultra-informação. O maior desafio do fotógrafo talvez seja o da edição, porque fotografar é essencialmente editar. Esse projeto do Rio, na verdade, surgiu por conta de uma música de Caetano Veloso, chama O Estrangeiro, que tem uma frase que me marcou muito, que ele se refere à Baía de Guanabara e se diz cego de tanto vê-la, que eu achei isso muito instigante. Depois que você mora no Rio de Janeiro, alguns anos, você vai perdendo a noção de como a cidade é bonita e como ela é rica plasticamente, visualmente. E como ela tem sido
aproveitada fotograficamente, no sentido que sempre se recorre aos mesmos clichês. Convidaram fotógrafos de várias regiões do mundo para passar uma semana fotografando Paris, que foi um desafio incrível, porque é a cidade mais fotografada e provavelmente mais bem fotografada do mundo. A coisa do negativo inteiro tem um pouco a ver com a postura do haikai. Porque um haikai você não refaz, você não retoca. Um haikai ou ele vem pronto ou ele não vem. Porta fechada, deito-me em silêncio. Prazer da solidão. Isso é bonito, essa história dessa. Solidão, eu não consigo trabalhar no laboratório com mais gente. Pela primeira vez, há um tempo atrás, eu me toquei para o significado da palavra laboratório, que é a junção das palavras labor e oratório, lugar de trabalho e oração. Eu achei muito bonito esse significado. E eu acho que no fundo o laboratório tem isso, é o momento do recolhimento, é o momento de você parar e refletir sobre o que você fez. Uma dificuldade que eu tenho muito grande com o digital é essa instantaneidade do digital, de você ver logo em seguida. Na verdade, eu gosto de ter um intervalo grande de tempo entre fotografar e revelar. Acho interessante essa ideia de ir contra a tecnologia. Buscar no equipamento do passado possibilidades muito interessantes. É muito diferente você estar com a câmera 4x5 no tripé e estar com a Leica 35mm. São posturas diferentes. Muda o seu olhar sobre as coisas. Eu era muito marcado por as histórias que eu via no Nordeste. E eu ouvia falar nesse nome, Raso da Catarina, e eu sempre senti que merecia um trabalho fotográfico. Assim, o deserto é um tema muito forte. Em qualquer cultura, em qualquer grande religião, você tem sempre uma referência muito marcante em relação ao deserto. Porque eu acho que o grande desafio do fotógrafo, na verdade, é olhar com seus, aprender a ver com seus próprios olhos. E para mim, fotografia também tem a ver até com metafísica, por incrível que pareça. Eu acho que essa ideia de você captar um fragmento do real e ter um registro físico dessa captura, para mim é muito emocionante. Ver uma foto, por exemplo, de uma pessoa que já morreu. Eu acho que a grande força da fotografia é muito mais a da poesia do que do documento. Eu acho que quem definiu bem isso foi o Walker Evans, quando ele disse que o que ele buscava não era a fotografia documental, era a poética do documento. Eu, no meu próprio trabalho de fotógrafo, eu sempre me senti um pouco como uma tartaruga, que vai pondo os ovos, sabendo que alguns vingam e outros não.
Eu não consigo fotografar sem ter o controle. E eu gosto muito no laboratório essa possibilidade de eu ser responsável pelo produto final. E eu gosto muito da tecnologia fotográfica. Eu acho que eu parto do princípio que tecnologia boa é tecnologia confiável. É uma tecnologia que já está aprovada há mais de 180 anos. Eu acho muito interessante o simbolismo da prata na fotografia. O metal do inconsciente, essa possibilidade de capturar o real numa imagem em prata. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria ideia dos alquimistas, de você poder registrar o real numa imagem no metal nobre. Uma foto minha de uma Santa Ceia, que eu fotografei na Igreja da Lapa, e que ele já estava velhinho e eu tive assim uma lembrança de que o aniversário dele estava se aproximando. Aí eu peguei uma cópia fotográfica da foto da Santa Ceia e enviei para o endereço dele na Magnum, com uma dedicatória dizendo ao mestre Henri Cartier-Bresson, a quem devo a descoberta da minha vocação. E foi uma imensa surpresa que eu tive depois de uns 20 dias, receber um cartão postal escrito à mão pelo próprio Bresson, em agradecimento pelo envio da foto da Santa Ceia. Que eu queria deixar registrado para ele, que já estava velhinho, que o trabalho dele afetou e transformou a vida de uma pessoa num outro hemisfério, num outro continente, para ver a importância e a força do trabalho de um fotógrafo como ele. Porque é uma coisa muito mal compreendida no Brasil, essa coisa da influência, que existe um pouco uma ideia que a pessoa vem do nada, a pessoa vem de geração espontânea. Eu acho que todo mundo vem de todo mundo, a gente aprende sempre com os mestres.